No sertão nordestino, castigado pela seca e pela desigualdade, nasceu o cangaço, um fenômeno de resistência e violência. Entre coronéis poderosos e uma população esquecida, os cangaceiros surgiram como resposta à opressão, vivendo à margem da lei. Para muitos, eram heróis e vilões ao mesmo tempo, desafiando o sistema e espalhando medo. Nesse cenário, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, se destacou, tornando-se o lendário Rei do Cangaço. Sua história mistura violência, romantismo e uma estética única, refletida nas roupas de couro e nas canções do sertão. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1898, numa família de lavradores em Pernambuco. Teve uma infância de trabalho e educação rara para o sertão, tornando-se um habilidoso artesão. A vida mudou quando sua família entrou em conflito com famílias rivais e sofreu perseguição policial injusta. A tragédia veio com a morte de seu pai, assassinado pela polícia. Tomado pela dor e desejo de vingança, Virgulino e seus irmãos decidiram buscar justiça com as próprias mãos. Sem confiar na lei, viram no cangaço a única saída. Assim, o jovem artesão se transformou em Lampião, pronto para desafiar o sistema que o oprimiu. Após a morte do pai, a vida de Virgulino Ferreira da Silva e de sua família mudou para sempre. O luto se misturou à revolta, e o sertão, já tão duro, tornou-se ainda mais implacável. Sem o patriarca, os irmãos se viram obrigados a buscar novos caminhos para sobreviver em meio à violência e à injustiça que assolavam o interior do Nordeste. Virgulino e seus irmãos, movidos pelo desejo de vingança e justiça, se uniram ao bando de Sinhô Pereira, um dos mais temidos cangaceiros da época. Era o início de uma jornada sem volta, marcada por perigos constantes e escolhas difíceis. Ao lado do bando, eles mergulharam de vez no universo do cangaço, enfrentando o sol escaldante, a seca e a perseguição implacável das volantes. Lampião logo se destacou por sua coragem, inteligência e domínio do sertão. Sua habilidade em traçar rotas de fuga e emboscar inimigos era admirada e temida por todos. Ganhou o apelido durante um tiroteio feroz, quando, em meio à escuridão, seu rifle disparava sem cessar, iluminando a noite como um verdadeiro lampião, guiando seus companheiros e confundindo os inimigos. A vida no cangaço era brutal, exigindo resistência, astúcia e uma coragem quase sobre-humana. Lampião prosperou nesse ambiente hostil, tornando-se exemplo de liderança e estratégia. Aprendeu a sobreviver e a escapar de cercos impossíveis, usando o conhecimento do sertão como sua maior arma. Cada emboscada superada fortalecia sua reputação. Em 1922, com a saída de Sinhô Pereira, um ciclo se fechava e outro se abria para o grupo. Lampião assumiu a liderança do bando, conquistando o respeito e a lealdade de seus companheiros. Aos 24 anos, tornou-se chefe de um grupo temido em todo o Nordeste, símbolo de resistência e medo para muitos. Começava o reinado de Lampião, marcado por lutas, conquistas e uma fama que atravessaria gerações. Sob seu comando, o cangaço se transformaria em uma força lendária, deixando marcas profundas na história do sertão brasileiro. Como líder, Lampião não era apenas um chefe de bando, mas um estrategista nato. Ele organizou seu grupo com disciplina rígida e uma visão clara de comando, algo raro entre os cangaceiros da época. Sua liderança era marcada por uma combinação de respeito, temor e admiração, conquistando a confiança de seus seguidores e impondo sua autoridade sobre todos. Lampião dividiu seu bando em subgrupos menores, o que permitia maior mobilidade e agilidade nas ações pelo sertão. Essa tática dificultava o trabalho das volantes, que tinham dificuldade em prever seus movimentos e capturá-los. Ele também criou um uniforme marcante para seus homens,
chapéus de couro adornados com metais brilhantes e símbolos de proteção que se tornaram ícones do cangaço. As roupas eram ricamente decoradas, com bordados coloridos e detalhes únicos, transmitindo imponência e impondo respeito e medo por onde passavam. O visual do grupo era pensado para causar impacto e diferenciar Lampião dos demais líderes. Sua autoridade era tamanha que Lampião passou a ser chamado de governador do sertão, um título que refletia seu poder quase absoluto sobre a região. Ele cobrava impostos dos moradores locais, oferecendo em troca proteção contra outros grupos armados e até mesmo contra as forças do governo. Assim, Lampião estabeleceu uma espécie de governo paralelo no sertão. Atuava como juiz, resolvendo disputas entre os sertanejos e aplicando sua própria lei, muitas vezes de forma rápida e sem apelação. Suas decisões podiam ser justas, mas também eram frequentemente cruéis, servindo de exemplo para manter a ordem e o medo entre a população. O bando de Lampião era formado por homens de várias origens: ex-vaqueiros, agricultores, fugitivos da justiça e até jovens em busca de aventura, todos unidos por um objetivo comum. A lealdade a Lampião era o elo que mantinha o grupo unido, criando uma irmandade marcada por códigos próprios e uma disciplina rígida. Ele era carismático, capaz de inspirar seus homens, mas também implacável com quem o traía ou desobedecia suas ordens. Generoso com aliados, Lampião dividia os saques e recompensas, mas era duro e até letal com traidores, consolidando sua fama de líder temido. Sua fama de ser corpo fechado, protegido por amuletos e rezas, alimentava a lenda de que era invencível, tornando-o ainda mais temido e respeitado. Assim, Lampião se tornou um verdadeiro rei em seu império árido, governando com mão de ferro e deixando uma marca indelével na história do sertão brasileiro. A sobrevivência de Lampião dependia de uma rede de coiteiros, pessoas de todas as classes que ofereciam abrigo, comida e informação. Coiteiros ajudavam por medo, simpatia ou interesse, tornando-se essenciais para o bando. Lampião também fazia alianças com coronéis, trocando favores e proteção. Era um jogo perigoso, onde traições eram comuns. Seu maior inimigo eram as volantes, forças policiais criadas para caçá-lo, em batalhas brutais e frequentes. Além das volantes, enfrentava coronéis rivais e famílias inimigas. A vingança era um motor constante, e a neutralidade era impossível. No sertão, ou se estava com Lampião, ou contra ele. Em 1930, Maria Bonita entrou para o bando, mudando para sempre a história do cangaço. Ela abandonou tudo para seguir Lampião, quebrando o tabu de um universo só de homens. Outras mulheres se juntaram, tornando-se cangaceiras e guerreiras ao lado dos homens. Maria Bonita virou ícone corajosa, leal e símbolo de força feminina. Sua presença trouxe romance e drama à saga de Lampião. As cangaceiras desafiaram a sociedade patriarcal, escolhendo liberdade e perigo. Maria Bonita se tornou símbolo de emancipação e coragem no imaginário brasileiro. O reinado de Lampião foi marcado por ataques ousados, como o fracassado ataque a Mossoró, que mostrou seus limites. O bando saqueava fazendas e povoados, usando violência para financiar-se e espalhar terror. A crueldade variava de intimidação a punições brutais para quem resistia ou traía. Os confrontos com as volantes eram diários, com Lampião usando táticas de guerrilha e emboscadas. Suas estratégias psicológicas, como bilhetes zombeteiros, confundiam os perseguidores. Batalhas como a de Serra Grande alimentaram a lenda de seu corpo fechado. Cada vitória reforçava sua aura de invulnerabilidade. O mito de Lampião crescia a cada embate. O cangaço e Lampião ultrapassaram a violência, tornando-se parte da cultura brasileira. A literatura de cordel espalhou suas histórias, retratando-o como herói ou vilão. O cinema e a música popular
como as canções de Luiz Gonzaga, eternizaram o universo do cangaço. A estética dos cangaceiros influenciou moda, arte e festas populares. Hoje, Lampião é símbolo do Nordeste, presente em museus, artesanato e celebrações. Seu legado mistura romantismo e brutalidade, refletindo as contradições do Brasil profundo. O fim de Lampião veio com a modernização do combate ao cangaço pelo governo Vargas. O governo, determinado a acabar com a ameaça dos cangaceiros, investiu em novas táticas e armamentos. A era de Lampião, que havia dominado o sertão por anos, estava prestes a encontrar seu desfecho. Traído por um coiteiro, Lampião e seu grupo foram surpreendidos na Grota de Angico, em 1938. A traição foi um golpe fatal, pois os cangaceiros não esperavam ser atacados em seu esconderijo. A emboscada foi meticulosamente planejada pelas forças do governo. A Volante, armada com metralhadoras, atacou ao amanhecer, matando Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros em minutos. A rapidez e a eficiência do ataque foram impressionantes, deixando pouco tempo para qualquer reação dos cangaceiros. As cabeças dos mortos foram exibidas como troféus, encerrando a lenda do corpo fechado. Essa exibição pública serviu como um aviso claro para outros cangaceiros e para a população em geral. O cangaço não acabou imediatamente, mas perdeu sua força. Sem a liderança carismática de Lampião, os grupos de cangaceiros começaram a se desintegrar. A resistência, que antes parecia invencível, começou a enfraquecer. A Era de Ouro terminou ali, marcando o fim de um capítulo sangrento e fascinante. O sertão, que havia sido palco de tantas batalhas e histórias, começou a encontrar um novo caminho. Lampião virou mito, símbolo de resistência e tragédia. Sua figura passou a ser lembrada não apenas como um bandido, mas também como um ícone cultural, representando a luta e a resistência do povo sertanejo. Sua morte selou o destino do cangaço no sertão brasileiro. O sertão, que antes era dominado pelo medo e pela incerteza, começou a se transformar, marcando o início de uma nova era para a região.